A gente usa alguma cidade e tal. O que você acha da guerra nuclear mundial? O presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, saiu preocupado do cinema depois de ver Jogos de Guerra em 1983. Computadores portáteis estavam chegando ao mercado e provedores de internet iam demorar. O governo dos Estados Unidos e o exército já operavam com computadores, preocupando o presidente. E o exército já estava operando com computadores, o que despertou a preocupação do presidente. Pode acontecer algo assim. Reagan perguntou ao seu principal assessor militar. A resposta foi clara: senhor presidente, é muito pior do que você pensa. Por sorte, a guerra cibernética nunca chegou a lançar um ataque nuclear, mas o que aconteceu no final de 2020, um ano já marcado pela Covid, foi uma das coisas que Reagan mais temia. Departamentos governamentais como Segurança Nacional, Estado, Comércio, Tesouro e até mesmo o Pentágono tinham caído no que hoje se considera o maior hackeamento da história. E para piorar, por trás do ataque estavam aqueles que, segundo um dos discursos de Reagan, eram o Império do Mal. Rússia. Dezembro de 2020. Um funcionário da empresa de cibersegurança FireEye estava trabalhando tranquilamente quando recebeu uma mensagem no celular. Solicitação de reset da autenticação em 2 etapas. Não seria estranho se o pedido tivesse sido feito de um iPhone, já que o novo funcionário que estava entrando na empresa tinha esse celular, mas essa solicitação chegava de um Samsung. Uma lâmpada se acendeu e explodiu ao mesmo tempo na cabeça daquele funcionário, pois ele percebeu que alguém estava tentando se infiltrar em uma das empresas de cibersegurança mais importantes dos Estados Unidos. Poderia parecer que era um ataque simples como outro qualquer, mas o que a FireEye descobriria graças a esse pequeno alerta não era brincadeira. Eles estavam diante de um dos hackeamentos de espionagem mais grandes da história. Como veremos mais adiante, a investigação da FireEye não demorou a encontrar paciente zero, SolarWinds. A SolarWinds é uma empresa de software cujo produto estrela é o Orion, uma ferramenta de diagnóstico de redes com mais de 300 mil clientes em todo o mundo. É um software muito útil para detectar facilmente qualquer falha na rede, sua origem e como solucioná-la. Dentre esses 300 mil clientes, estima-se que mais de 18 mil tinham sido infectados. Entre eles estavam departamentos do governo americano como Segurança Nacional e Estado, e empresas tão importantes como Microsoft e Google. Mas como um hackeamento na empresa, SolarWinds se espalha dessa forma para seus clientes. Isso é o que se chama de ataque à cadeia de suprimentos. Os hackers sabiam exatamente o que estavam fazendo e usaram softwares e métodos muito sofisticados para passar despercebidos por meses. Tudo remonta a quase um ano antes de se descobrir o hackeamento. Foi em setembro de 2019 que os hackers conseguiram acesso ao servidor, onde estão hospedadas as atualizações do Orion, o software da SolarWinds. Eles não tiveram muita dificuldade para entrar. Parece que a SolarWinds não era a empresa mais comprometida com a sua segurança.
Um investigador revelou que em 2018 alguém publicou em uma conta pública do GitHub uma senha para uma página interna onde as atualizações do software da SolarWinds eram armazenadas temporariamente. Embora a SolarWinds afirme que esse erro de senha não representava uma verdadeira ameaça, uma vez dentro, eles tinham seu cavalo de Troia pronto. Infectaram o servidor com o malware Sunburst e simplesmente ficaram esperando. Com certeza você já ouviu mais de uma vez o quão importante é manter o sistema operacional, o celular ou qualquer software atualizado para a segurança. Pois aqui foi tudo ao contrário. Quando mais de 18 mil clientes fizeram o que deveria ser a coisa certa, baixando a nova atualização do Orion, tudo acabou. Os hackers já tinham acesso aos sistemas de forma remota. Como já disse, os hackers usaram softwares e métodos muito, mas muito sofisticados. Para vocês terem uma ideia, o malware estava programado para ficar completamente inativo durante 2 semanas. Dessa forma, mesmo que você baixasse a atualização em modo de quarentena e estivesse monitorando tudo 24 horas por dia, 7 dias por semana, o sistema não encontraria nada para se preocupar até passar essas 2 semanas. E mesmo assim, o malware verifica se não há nenhum software de segurança rodando antes de se ativar. Uma verdadeira loucura. Mas não para por aí. Quando o malware se ativa, não se limita a pegar tudo e enviar para outro servidor. Ele extrai fragmentos de informação, os encripta e disfarça em pacotes de dados para parecer tráfego normal. Por isso, suspeitou-se que quem estava por trás do ataque não eram hackers comuns. Nesse caso, eles teriam roubado tudo o que fosse possível antes que a empresa resolvesse a infiltração para que pudessem vender esses dados. Aqui os culpados estavam disputando uma corrida de longa distância, uma corrida que só é sustentável se eles pagarem por todo o tempo que ela durar. Depois, vamos ver com calma quem eram os culpados e o que realmente estavam buscando. A empresa de cibersegurança que alertou sobre tudo já trabalhou com outras grandes empresas como a Sony e o Google para detectar e impedir hackeamentos, mas desta vez os caçadores se tornaram as presas. Obviamente, para uma grande empresa de cibersegurança, ser infectada por malware de hackers é um golpe duro, mas a realidade é que só eles perceberam o que realmente estava acontecendo, e a rapidez com que agiram pode ter prevenido um desastre muito maior. Os funcionários da FireEye trabalhavam freneticamente para rastrear os hackers por causa da pandemia. A equipe trabalhava de casa, passando 18 horas por dia conectados por videoconferência enquanto revisavam registros e sistemas para mapear cada passo que os hackers tinham dado. O trabalho não era nada fácil. A suíte de software Orion consistia em mais de 18 mil arquivos e 14 GB de código e dados. Encontrar o componente malicioso responsável pelo tráfego suspeito era como abrir o Don Quixote em busca de uma frase específica sem nunca ter lido o livro antes. Mas, contra todas as expectativas, em menos de 24 horas eles encontraram o arquivo que estavam procurando. Um único arquivo que era responsável pelo tráfego malicioso. O arquivo era um .dll ou biblioteca de enlace dinâmico, um componente de código que é compartilhado por outros programas. Esse .dll era grande, com aproximadamente 46 mil linhas de código e era responsável por criptografar o conteúdo roubado para que parecesse tráfego comum. Como eu comentei antes, uma vez dentro do sistema, os hackers, se vissem que aquela vítima não era interessante, desativavam seu malware Sunburst, mas se gostassem do que estavam vendo, o que faziam era instalar uma segunda porta dos fundos chamada Teardrop, e a partir daí usavam o Teardrop e desativavam o Sandbox, o que complicava muito a rastreabilidade do que estava acontecendo. Através do Teardrop, os hackers roubaram credenciais de contas para acessar sistemas mais sensíveis e e-mails. Muitos dos 100 alvos que receberam o Teardrop eram empresas de tecnologia como a Memecast, um serviço em nuvem para proteger sistemas de e-mail, ou a empresa de antivírus Malwarebits. Por mais irônico que pareça, outros eram agências governamentais, contratantes de defesa e think tanks que trabalhavam em questões de segurança nacional. Os hackers chegaram até a ter acesso ao código-fonte da Microsoft, embora a empresa garanta que não foi alterado. Nada. O que está acontecendo agora? As pessoas estão trabalhando nisso. Identifica organizações onde o software foi instalado e malware injetado. Leva tempo, pois há muitas organizações. Enquanto isso, a SolarWinds enfrentava um grande problema.
O software comprometido, do Orion, foi assinado com o certificado digital da empresa, que agora teve que ser invalidado. Mas claro, esse mesmo certificado tinha sido usado para assinar muitos outros produtos de software da empresa. Então, os engenheiros tiveram que recompilar o código-fonte de cada produto infectado e assinar esses novos programas com novos certificados. Mas ainda não sabiam exatamente de onde tinha vindo aquele código malicioso de Orion. E ele poderia continuar a espreita em seus servidores, inserindo uma porta dos fundos em qualquer um dos programas que estavam sendo compilados. Então, eles descontinuaram seu antigo processo de compilação por um novo que permitia revisar o programa final em busca de qualquer código não autorizado. Finalmente, no dia 5 de janeiro, um funcionário da SolarWinds detectou algo muito estranho: os vestígios de uma máquina virtual que tinha estado ativa aproximadamente um ano antes. Essa máquina virtual, um conjunto de aplicativos de software que substitui um computador físico, tinha sido usada para construir o software de Orion em 2020 e era a peça crítica que faltava em todo esse quebra-cabeça. Foi aí que encontraram um arquivo malicioso que os investigadores chamaram de SunSpot. O arquivo tinha apenas 3.500 linhas de código, mas essas linhas se mostraram fundamentais para entender tudo. Esse pequeno arquivo, que deveria ter desaparecido assim que o desenvolvimento do Orion foi finalizado, era o responsável por ter injetado aquela porta dos fundos no seu código e permitir que os hackers conseguissem driblar as defesas de algumas das redes mais bem protegidas do país. Os investigadores não conseguiram evitar parar para admirar a técnica. Nunca antes tinham visto um processo de compilação ser comprometido. Por elegância, chamaram. Mas essa admiração logo foi substituída por um terror absoluto. Quase todos os outros fabricantes de software no mundo eram vulneráveis. Poucos tinham defesas embutidas para prevenir esse tipo de ataque, então sabiam que os hackers poderiam ter se infiltrado em outros produtos de software populares. Certo. Bom, há muitas maneiras de olhar para essa intrusão. E, antes de tudo, é diferente das outras que costumamos responder. Nós respondemos a mais de 1.000 violações por ano. E o que separa essa é quem fez, como fizeram e o que fizeram quando conseguiram entrar. Isso não foi um tiro de oportunidade na rodovia da informação. Isso foi um tiro de sniper de alguém a 1 quilômetro da sua casa. Isso foi operações especiais. Ia ser necessário operações especiais para detectar essa violação. Então, como eles fizeram isso foi de uma maneira totalmente clandestina, muito difícil de identificar e, francamente, era uma porta dos fundos na cadeia de suprimentos americana, o que separa isso de milhares de outros casos com os quais trabalhamos ao longo de nossas carreiras. Uma vez que descobriram o SunSpot no servidor de compilação, os investigadores conseguiram rastrear os passos dos responsáveis tanto para trás quanto para frente. E a suspeita de que o SVR estava por trás de toda a operação se fortaleceu. O SVR é uma agência de inteligência civil parecida com a CIA, que realiza espionagem fora da Federação Russa. Os hackers do SVR são conhecidos pela capacidade de ficarem indetectáveis em redes por meses ou até anos. O grupo esteve muito ativo entre 2014 e 2016, mas depois pareceu desaparecer. Agora se entendia que eles tinham usado esse tempo para repensar estratégias e desenvolver novas técnicas, algumas das quais foram usadas na campanha do SolarWinds. Todo o hackeamento foi um trabalho super elaborado de espionagem do exército russo com a intenção de acessar arquivos confidenciais do governo dos Estados Unidos. Embora até o momento a Rússia negue ser a culpada. O que está claro é que a ciberespionagem, é algo que sempre aconteceu, e é uma bobagem pensar que isso é coisa do passado. Seria ingênuo pensar ou até pedir para que eles parassem. Mas já faz tempo que vivemos em um mundo onde havia normas e regras que criavam expectativas sobre o que era apropriado. O governo dos Estados Unidos tem sido bem reservado na hora de tornar público o que os hackers fizeram dentro de suas redes.
As reportagens revelaram que os hackers roubaram e-mails. Christopher Krebs, ex-chefe da CISA, critica a falta de transparência sobre outros afetados. E é provável que os hackers tenham conseguido mais do que apenas e-mails, já que ao mirarem para os departamentos de segurança nacional, energia e justiça, plausivelmente poderiam ter acessado informações altamente sensíveis. Christopher Krebs, o ex-chefe da CISA, a agência de cibersegurança americana, critica a falta de transparência em relação a outros afetados. Esse não foi um ataque isolado do SVR. Essa é uma infraestrutura dentro de um marco global mais amplo de escuta. E a plataforma Orion foi só uma parte disso. Com certeza, houve outras empresas envolvidas. Em 2021, o presidente Biden emitiu uma ordem executiva pedindo ao Departamento de Segurança Nacional que estabelecesse uma junta de revisão de cibersegurança para avaliar a fundo os incidentes cibernéticos que ameaçam a segurança nacional. A primeira prioridade é investigar a campanha do SolarWinds. Mas em 2022, a junta se concentrou em um tema diferente e deixou o caso de lado. Tem gente que acha que o governo dos Estados Unidos quer evitar essa avaliação profunda do ataque porque isso poderia expor as falhas da indústria e do próprio governo na hora de prevenir e se defender de um ataque como esse. SolarWinds foi a maior intrusão no governo federal da história dos Estados Unidos. E mesmo assim não houve nenhum relatório sobre o que deu errado. Pelo governo federal. É o que disse Xi Torres, vice-presidente do Comitê de Segurança Nacional da Câmara. É muito louco que até hoje a gente não tem ideia da magnitude que teve esse hackeamento e de quantas empresas foram infectadas, ou pior ainda, que ainda estejam infectadas. A guerra cibernética é uma batalha que acontece todo dia e a gente enfrenta tantos usuários com as constantes tentativas de golpe que chegam no nosso celular ou e-mail, quanto os governos com hackers contratados usando os métodos mais sofisticados. Não levem a cibersegurança na brincadeira e, por favor, protejam bem suas contas e seus dispositivos. E vamos torcer para que as altas autoridades façam o mesmo, para que nunca tenhamos que viver o que vimos no filme Jogos de Guerra. Vocês ouviram falar desse grande hackeamento do SolarWinds? Realmente é algo bem recente, mas acho que nem todo mundo ficou sabendo disso. Espero que com esse vídeo tudo tenha ficado mais claro e que vocês tenham uma perspectiva muito maior sobre o tema. Eu vou me despedir agora e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo.